Nos episódios anteriores, a gente viu 3 pontos importantíssimos, que são os aspectos relacionados à comunicação. O que acontece? A gente viu alguns aspectos comportamentais que a gente pode ver para melhorar, tá certo? E hoje a gente vai ver muita coisa interessante em relação à postura, em relação à apresentação, isso que a gente está vendo aqui, e o apresentador, que é essa figura que está aqui na frente. O outro detalhe que a gente viu foi o método da Calmes. A metodologia é bem interessante, eu acho que é bem simples ela, e eu espero que vocês tenham colocado em prática nos vídeos de vocês, e em qualquer momento da vida ela serve. Porque ela é uma metodologia simples, ela é uma metodologia em que você consegue colocar no dia a dia, até porque às vezes você pode estar nervoso com outro aspecto que possa não ser uma apresentação, mas esse método vai te dar uma relaxada. É muito importante você colocar esse método no dia a dia. E aí a gente colocou esse aspecto aqui, ó, diagnóstico da apresentação. Olha só, eu não sei se você está com a apostila na mão, eu quero que você dê uma olhada. Na apostila, eu enviei outro diagnóstico. O que seria isso? Na página... Deixa eu abrir aqui a apostila para você. Na apostila, a gente tem aqui, na página 21, a gente fez o outro diagnóstico, tá? Eu coloquei aqui uma estrutura de planejamento, que seria o quê? É um diagnóstico mais completo. Professor, mas qual é que eu uso? Aquele que você colocou na sala de aula ou esse daqui? Olha só, aquele é a primeira vez que você ia pegar para fazer uma apresentação. Então, aquele, no primeiro momento, é interessante. Mas agora, é interessante o quê? Este daqui, que está na apostila. Tá? Ele é bem mais completo. Se vocês quiserem, dê uma olhada na apostila direitinho. Tá? Eu não vou me adentrar nele hoje, tá bom? Até porque são aspectos que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, vamos começar lá agora a nossa aula, a nossa temática de hoje, que são só 2 aspectos importantíssimos, que são a apresentação e o apresentador. São 2 tópicos importantíssimos em que a gente vai ver a partir de agora. Vai ver metodologias práticas para apresentação, seja ela de qualquer forma que seja, desde a apresentação de uma ideia, né? Eu estou apresentando aqui algo para vocês. Pode ser uma entrevista de emprego, você pode utilizar essa metodologia. Dentro de redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, qualquer tipo de rede social em que você consiga mostrar a sua imagem. E detalhe, esses aspectos também funcionam na hora de fazer, na hora que você elabore um texto. Tá? É muito interessante alguns tópicos aqui. Então vamos lá. Um detalhe importante aqui, ó, já falando de apresentação. Eu não sei se vocês olharam aqui e prestaram atenção desde a minha aula anterior, os meus slides, tá? Eu tenho uma metodologia bem simples de slides, eu coloco somente textos, eu costumo não colocar muitas imagens, e aí eu não sei se vocês prestaram atenção desde a primeira aula. Eu sempre costumo fazer o quê? Eu sempre costumo retornar aos assuntos anteriores e falar sempre o que eu vou abordar na aula de hoje, no momento de hoje. Para que serve isso? Já é uma técnica interessante, já vai tomando nota. Primeiro, para mostrar que você sabe qual é o assunto que vai falar. Até porque a outra pessoa que está aí, por exemplo, o Daniel, ele está querendo saber o que o Thiago vai falar hoje. Tá, você às vezes até pode falar o título da tua apresentação ou sobre o que você vai falar. Mas aqui, nesses tópicos, você vai dizer assim, quais são os tópicos principais que eu vou abordar. Eu não sei se você notou outro detalhe importante. Na primeira e na segunda aula, eu sempre coloquei 3 tópicos. Tá? 3 tópicos. Esses 3 tópicos são por quê? São pontos mais resumidos. E nesse, por que você está colocando 2, Thiago? Porque nesses são somente 2. Mas eu costumo colocar a quantidade pequena de tópicos. Sabe por quê? Quanto mais eu resumo as minhas informações que eu trago para o público em relação aqui ao que está no slide, eu trago menos informação para poluir. Porque o que acontece? O que está aqui no slide não é para que eu faça a leitura disso daqui. É para que ele sirva como um complemento da apresentação.
ele vai me ajudar, ele vai ser um apoio para mim. Até porque, se vocês observarem, os meus slides não tem muito texto. É uma coisa que eu observo algumas pessoas fazendo, é colocando uma quantidade excessiva de textos. Pode ser que em alguns momentos seja necessário, tá? Como, por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês um texto do autor tal. Mas o problema é que o quê? O texto, às vezes, fica cansativo você estar falando isso no slide. E aí você tira o foco do apresentador, que sou eu, e foca na apresentação, aqui no slide. Isso não é legal, tá certo? Isso em qualquer tipo de apresentação de slide. Pode ser que em algum momento vocês possam enfrentar isso na apresentação de TCC, na apresentação de mestrado, no dia a dia. Pode ser que no seu trabalho você vá apresentar algum tipo de resultado. Então, tome nota sobre isso. Tá? Na apresentação, primeiro detalhe. Faça um breve resumo do que você vai falar no dia. Interessante. Porque você mostra que tem domínio do assunto. Não é mais interessante? Poxa, olha só, o professor disse que vai falar sobre a apresentação e o apresentador. São temas importantes, que são aspectos que a gente vai abordar a partir de agora. Até para trazer um pouco mais de segurança para o público. Beleza? Tranquilo? Então, toma cuidado com os slides. Tá? Se tiver muito texto, às vezes você pode criar um conflito. E é ruim, gente, você ficar lendo slide. É horrível você ficar mostrando o slide e ler. Pode ser que em algum momento você leia, não tem problema nenhum. Até porque você não consegue decorar todo o texto que vai ser apresentado. Você pode colocar tópicos, até a gente vai vendo aqui na apresentação, observem isso. Tá? As minhas apresentações, como é que funcionam, os slides das aulas passadas, que eu sempre disponibilizo para vocês. Então vamos lá. Vamos falar aqui da apresentação, tópico muito importante, que eu vou resumir isso em 3 atos. Essa metodologia, eu gosto sempre de usar essa regra, ou 2 ou 3. E aí vou fazer bem aqui um parêntese, para quem gosta de livros, né? Essa metodologia eu gosto muito porque tem um carinha que eu me espelho muito, que é o Steve Jobs, né? E ele tem uma metodologia muito boa, e tem um livro que fala da metodologia dele de apresentação. Faça a apresentação como Steve Jobs, tá? Carmine Gallo, é um livro muito bacana, dê uma olhadazinha nele, é muito interessante. Depois eu vou colocar aqui no chat, tá certo? O nome dele. Faça apresentações como Steve Jobs. Carmine Gallo é o nome do autor, tá certo? Então vamos lá. Esse método de 3 atos é qualquer tipo de apresentação. Mesmo ela sendo aqui, de slides, ou essa apresentação sendo apresentação de vendas, sendo apresentação de stories, sendo apresentação de algum vídeo do YouTube. Porque olha só, voltando aqui para mim, todo filme que você assiste, você tem o quê? O início, a introdução do filme, o desenvolvimento do filme e o final. Então, vamos pensar aqui o último filme que você assistiu. Na introdução, preste atenção no seguinte. A introdução, o filme, ele vai mostrar todos os personagens, ele vai mostrar o local que está acontecendo naquele evento. Se for o primeiro filme, né? Se for continuações, é claro que ele não vai se adentrar tanto. Mas a introdução do filme, nesse caso, ele vai mostrar um pouquinho do personagem, as características comportamentais dele, qual é o ambiente que ele está vivendo, como é que é a interação deste indivíduo em relação ao ambiente. Preste atenção nisso. Então, todo filme, toda série, ela vai ter esse tipo de introdução, que vai apresentar os personagens, os indivíduos, para você, que nunca viu aquela pessoa. Então, ele vai mostrar quem é o fulano de tal, quem é o cicrano, como é que eles interagem, qual é o ambiente que eles estão construídos, que eles estão inseridos. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos partir para o primeiro ato. Tome nota aí. Primeiro ato, a gente vai ver o quê? É como eu falei, ó, é o despertar da atenção do público. Você vai mostrar, apresentar os integrantes daquele evento. Então, como funciona isso na apresentação? Então, imagina só que eu estou fazendo a apresentação de um TCC. O que acontece? A introdução, eu vou falar sobre a temática que eu estou trabalhando no meu TCC. Então, por exemplo, eu vou lembrar lá do meu TCC que eu fiz sobre gestão da qualidade. Eu fiz um estudo de caso sobre gestão da qualidade.
Eu sou formado em administração de empresas, para quem não me conhece ou me viu a primeira vez. Agora, e só lembrando, quem está assistindo a aula pela primeira vez, coloca aqui no chat. Algumas pessoas podem estar na primeira aula, na segunda ou na terceira, mas me acompanha que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Sobre gestão da qualidade. Clarissa Lins, seja bem-vinda. Depois, Vitória, seja bem-vinda. Todos que estão chegando aqui a primeira vez, eu vou disponibilizar daqui a pouco um link para vocês acessarem a apostila do curso, os slides das aulas anteriores, tá certo? Vai dar tudo certo, beleza? Detalhe, qualquer dúvida coloque aí no chat que eu vou dar uma olhada. E aí eu compartilho com vocês, ou então vocês podem acompanhar pelo YouTube da ABEP. Eu acho que a Lívia depois ela pode colocar aí, ou alguém coloca o YouTube que tá sendo disponibilizado das aulas anteriores. Vamos lá. Então, o seguinte, o primeiro ato é o quê? O despertar da atenção do público. Então, nesse momento, eu vou apresentar a temática que eu estou falando. Então, fala sobre gestão da qualidade. Então, eu vou dizer que é um tema muito importante nas empresas. As empresas precisam entender o que é gestão da qualidade, o que é importante, quais são os números disso, como é que vai funcionar essa dinâmica da gestão da qualidade nas empresas. Só que eu não posso me adentrar, eu só estou começando a falar de alguns aspectos iniciais, que é para você ficar interessado. Eu não sei se vocês já observaram o seguinte, quando a gente está assistindo no YouTube, e aí você está assistindo um vídeo e tem uma propaganda. A propaganda ela tem em torno de 5 segundos, às vezes, antes de aparecer aquele botãozinho de pular. A propaganda tem que ser muito boa para você olhar assim, caramba, eu quero ver isso aqui. Então, esses 5 segundos é um momento ideal para você despertar o interesse do público. Então, é um momento muito importante. Porque senão, a pessoa começa a ouvir você falar e diz, não gostei desse cara, não está legal não, esse tema aí não é relevante não. Porque você não apresentou para as pessoas que vão querer saber sobre o seu assunto algo relevante. Então, anotei algumas dicas que vão trazer relevância na hora de você falar sobre o assunto, sobre você trazer o interesse das pessoas em relação a determinado assunto. Por exemplo, às vezes, no Stories, né, você está passando Stories, às vezes você vê 5 segundos, 2 segundinhos, e quando você não se interessa, você já passa todos os Stories daquela pessoa. Ou então você está passando aqui no feed. Olha só, o ponto de atenção das pessoas para ficarem ou passarem do vídeo são 5 segundos. Tá? É bem importante você ficar ligado nesses 5 segundos iniciais. Principalmente você que vai trabalhar com YouTube, vai trabalhar com redes sociais. Então, fica ligado nisso, fica ligado nessas dicas. Principalmente no primeiro ato, no ato. Beleza? Então, vamos lá. Alguns aspectos aqui, eu não sei se vai estar bacana para vocês enxergarem. Então, o primeiro ponto aqui, você pode ir direto ao ponto, digamos assim, você ser bem direto ao objetivo. Tem muita gente que não gosta de enrolação. Então, eu vou falar aqui sobre feminicídio. Pronto, já é a temática, já é uma temática já bem polêmica, bem complicada, bem complexa. Então, a pessoa, peraí, então feminicídio é um tema interessante, eu já vou lá. Então, você já pode ir direto ao ponto. Quando o ponto é relevante, tá? E aí você tem que entender esse aspecto. Ou você pode fazer o quê? Pode iniciar uma metáfora, uma história. Nós se conectamos muito com aspectos de contar história. A gente gosta de ouvir histórias. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Uma metodologia bem interessante que vai criar um pouco mais de atenção, que é o storytelling. Mas não vai ser hoje, vai ser na nossa próxima aula. Fica ligado. Então você pode usar uma metáfora. Por exemplo, você pode usar um suspense. O que significa isso? Um curso que eu dei de oratória, eu trabalhava com outra pessoa. Então, essa outra pessoa iniciava o curso e eu continuava. Aí o que eu disse? Pessoal, isso quando ele foi me apresentar antes do meu momento. Ele iniciava, passava 1h30, e após essa 1h30, ele passava o bastão para mim. E aí o que eu fiz? Quando ele me apresentou no início do curso, eu disse, pessoal, eu vou ter um segredo para vocês, esse segredo é muito importante, que vai ajudar vocês hoje. Uma besteirezinha de nada, né? As pessoas ficaram curiosas. E um detalhezinho desse já faz toda a diferença. Eles esperaram 1h30 para ouvir meu segredo.
E era algo bem interessante, que eu acho que já compartilhei com vocês, em que durante muito tempo, eu ainda sou, né, tenho um comportamento um pouco mais reservado, sou uma pessoa que não sei se pode parecer ou não, sou tímido. E aí o que acontece? Eu aprendi a desenvolver vários aspectos comportamentais para estar aqui, hoje falando com vocês, na verdade. Então, isso é interessante, você trazer para a tua plateia algum tipo de suspense. Olha, eu vou contar algum segredo para você. Mas aí tem um detalhe muito importante. Cuidado com o que você promete, por favor. Porque eu já vi vários vídeos na internet, várias pessoas em palestras fazerem, não, eu vou prometer, por exemplo, você ganhar 10 mil reais em 5 minutos. Ah, tô exagerando. E aí a pessoa fala, tal, dá o texto todinho, faz o vídeo de 15 minutos, você assiste lá, meu Deus do céu, cadê? Eu não estou vendo. Aí no final diz, pois é, eu não disse que eu ia ensinar a vocês a ganharem 10 mil reais em 5 minutos? Pois é, eu não sei. Eu não sei fazer isso. Olha só o que acontece. Você passou bastante tempo assistindo o vídeo daquela pessoa e você não vai querer assistir mais nunca. Você vai dizer para que as pessoas não assistam o vídeo dele, você vai reclamar. Olha só o constrangimento que você criou. Então, toma cuidado com o que você promete. Então, temos suspense, temos surpresas, temos conflito versus solução. Então, imagina só que eu vou dizer assim, olha, eu vou mostrar para vocês como sair da crise, tá? Como enfrentar esse momento difícil que a gente está vendo. Vou mostrar 10 pontos em que você pode colocar em prática na sua empresa. Olha só, temos o conflito aí, que é a crise causada pelo coronavírus, e aí o cara está dizendo que a solução ele vai dar em 10 pontos. A galera vai ficar doida. Então, isso é algo interessante. Isso pode ser jogado, né, pode ser trazido no primeiro momento do vídeo. Tá? Tem a questão do humor, né? Aí o humor tem que tomar cuidado. Nem todo mundo tem digamos, um trabalho muito bem com humor. A questão de humor é algo bem complexo. Toma cuidado com isso, porque acaba sendo um pouco sem graça. Fazer algum tipo de questionamento. Então, por exemplo, quem daqui tem medo de falar em público? Aí a pessoa pode responder ou não, ou você pode deixar em aberto. Aí as pessoas podem responder, depois eu vou ensinar vocês a como não ter medo mais de falar em público. Olha só o que é interessante. E aí tem a ver também com um aspecto de conflito e solução, problema versus solução. Então, são aspectos bem interessantes que vão trazer a atenção do público para a sua palestra, para o seu vídeo, para a sua apresentação. Tá? E aí tem a questão de drama e o tom provocativo, mas toma cuidado com o tom provocativo, tá? Porque, como o próprio nome já diz, às vezes nem todo mundo está preparado para esses aspectos provocativos. E lembre-se que se você está provocando, você vai receber de acordo com aquela sua provocação. Então, tome cuidado com isso. Tá? Então, quanto ao primeiro ato, ficou claro, gente? Momento de despertar a audiência, é o momento em que você vai apresentar um pouquinho do seu texto, de mostrar um pouquinho quem você o que você está trazendo de importante. É o momento, digamos assim, da apresentação é o primordial. E aí eu te dou outra dica interessante, que você pode treinar o que a gente chama de pitch de elevador. A gente pode se aperfeiçoar ou falar mais na próxima aula, mas eu já vou deixar aqui uma deixa. O que significa pitch de elevador? Treine o seu argumento de vendas do seu produto, serviço ou sua apresentação para ser falada em até 2 minutos. Por isso que eu pedi, na aula passada, para que vocês fizessem um vídeo falando sobre qualquer assunto em até 2 minutos. Porque não é todo mundo que tem a capacidade de sintetizar assuntos e colocar esse assunto em 2 minutos. Assuntos complexos, às vezes, se a pessoa consegue colocar em 2 minutos, essa pessoa está de parabéns. Beleza? Então, pessoal, tá tudo bem até agora? Tá tudo tranquilo? Beleza? Coloca aí. Beleza, Daniel, obrigado. Então, vamos continuando. O primeiro ato é o momento que a gente vai apresentar todos os personagens. É o primeiro momento em que a gente vai mostrar os aspectos relevantes da apresentação, até para que faça a pessoa se conectar com você. Tá bom? Então, vamos passando para o segundo ato. Tá? Lembrando que esse material eu vou deixar com vocês. Tá bom? Então, temos dois pontos aqui. Ó.
é onde eu vou desenvolver, eu vou me aprofundar mais naqueles aspectos que eu falei. Então, por exemplo, se eu falei sobre crise, então eu vou começar a me adentrar na crise. Se eu falei, por exemplo, de como lidar com o medo de falar em público, eu vou me aprofundando no assunto. E aqui eu coloquei algo que é relevante, isso toma 90% da apresentação. É só o esqueleto todo. Olha só que interessante. Você trouxe a pessoa para a sua apresentação, para o seu vídeo, para o seu pitch de vendas, ou para, por exemplo, você está querendo conquistar aquela pessoa. Então está aqui, ela está na tua frente. Ela está com a atenção toda voltada para você. E aí sim é o momento que você vai dar os argumentos. Você vai entrar nas explicações. Você vai ter que responder algumas perguntinhas básicas, tá bom? Então lembre-se, o segundo ato é o desenvolvimento do texto. Fazendo aqui uma analogia com um filme, onde vai ter toda o enredo, onde os personagens vão interagir mais, os conflitos internos dos personagens, como é que ele vai desenvolver determinado conflito, como é que ele vai lidar com determinada situação, é o aprofundamento das coisas. Então, nós temos um momento inicial, né, que equivale, por exemplo, vamos dizer que é 5% a introdução, que é os 5% mais importantes da apresentação. Isso é o primeiro ato. O segundo ato é 90% da apresentação. Ele é que você tem que ter material para dar sustentabilidade naquele argumento que você apresentou antes, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que nesse desenvolvimento tem algumas perguntas para serem respondidas, que são essas daqui, ó. Quem, né? Então, o que seria? Você vai se aprofundar. O que você está falando? O que é oratória? Por exemplo, o que significa, o que é crise? Se você está falando de crise, o que é oportunidade? Então, você vai se aprofundar. Quando? Você pode falar de períodos, dar mais sustentabilidade ao argumento que você está dando. Onde, né, você colocar referências de locais. Olha só, aconteceu uma crise nos Estados Unidos em 1929, aconteceu a crise também imobiliária em 2008. Eita, agora me fugiu essa data. Foi 2008, acho que foi. Aí, assim, esses outros aspectos, por exemplo, quanto, né? Você sabe em relação a números daquele que você está falando. Quando você trabalha números, quando você traz números sobre aquilo, se aprofunda. Olha, eu vi que no Brasil nós temos tantos milhões de desempregados, nós temos tantas empresas que fecharam por conta da Covid, por conta da crise da Covid. Isso dá mais o quê? Sustentabilidade no seu argumento. Dá mais profundidade, enriquece mais o seu argumento. Não fica só aspectos vagos, só aspectos de achismo. Por quê? Você tem que fazer com que essa pessoa continue assistindo a sua apresentação, assistindo o seu vídeo. Beleza? Aí você vai falar o porquê. Por que você está falando sobre crise? Por que você está falando sobre oratória? E aí depois você vai começar a explicar para essa pessoa por que é importante esse vídeo para ela. Então, esse aspecto aqui é bem interessante. Anote essas perguntas e quando você vai fazer a apresentação, independente do tamanho dessa apresentação, pode ser de 2 minutos, ou pode ser de 1 hora, 2 horas, até, sei lá, muito mais do que isso, mas tem que responder essas perguntas. Você vai dar mais profundidade, você vai enriquecer mais o seu argumento, tá? Então, o segundo ato, ele é muito importante para que você consiga consolidar aquilo que você apresentou no primeiro ato. Muito importante. Tome cuidado com isso. Então, tá tudo bem, pessoal? Tranquilo até agora? Primeiro ato ok. Segundo ato ok. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês enquanto eu tomo água. Beleza, Daniel? Obrigado. Importantíssimos, tá? Primeiro e segundo ato. E aí, nós não podemos deixar de lado o terceiro ato, que é o fechamento da história, né? É porque, assim, você apresentou um argumento lá na frente, na introdução. Você falou sobre crise, falou sobre como empreender na crise. Você mostrou os números, e aí você vai fechar, fazer o fechamento geral. É claro que você apresentou alguns argumentos no desenvolvimento,
mas você vai ter que dar, por exemplo, tipo uma mensagem final, você vai ter que fazer um fechamento. E aí muita gente pergunta, professor, eu posso botar uma frase? Posso colocar um vídeo? Vamos lá. Sendo bem sincero aqui, eu, Thiago, hoje em dia eu não utilizo mais vídeos. Tá? Até porque às vezes o vídeo se desconecta um pouco com é como se fosse algo terceirizado, digamos assim, porque foi algo produzido, a não ser que o vídeo tenha sido produzido por você. Tá? Porque eu acho que fica um pouco... Eu, Thiago, acho isso. Tá? Então, algumas pessoas utilizam vídeo, não tem problema nenhum. Mas no meu caso, independente do tipo de treinamento, do tipo de aula que eu estou dando, TCC, algum tipo de apresentação, eu não costumo botar vídeo. O máximo que eu faço é tipo alguma reflexão. O que eu vou fazer com vocês? Eu não estou aqui com slide, mas, por exemplo, o que eu costumo fazer? Toda aula, eu acho que se tiver algum aluno meu, aqui ele vai dizer, é isso mesmo, professor Thiago. Toda aula eu boto a imagem de uma estrada aqui. Eu não estou com ela aqui disponível, mas... Então eu boto uma imagem da estrada e digo assim, olha, gente, tudo que vocês aprenderam hoje é importantíssimo vocês colocarem em prática. Todo aprendizado, ele deve ser colocado em prática para que ele tenha efetividade, para que você transforme essas informações em conhecimento. E aí eu digo, olha, você está aqui no início da estrada, aí eu mostro a estrada. A estrada é por onde você quer perseguir, mas se você não der o primeiro passo, que é o quê? Que é colocar todo esse conhecimento, todas essas informações, desculpa, transformar isso em conhecimento, não vai valer nada. Então faça o seguinte, você pega, coloque no papel uma ação que você possa fazer a partir de agora, e que essa ação, em que a partir do momento que você abrir essa porta, você possa executar. Aí o cara, opa, é um momento aqui que você vai parar. Peraí, então, é um momento que ele vai refletir, rapaz, faz sentido. Porque eu passei um tempo aqui, o dia todo, por exemplo, 1h30, nessa aula, e aí, pô, tem que colocar em prática de alguma forma, né? Tem que transformar isso. E aí a pessoa, ela pega aquela informação e aí vai escrever uma ação, ela vai, às vezes, até fazer uma pergunta, debater, isso é interessante. Isso é o meu fechamento, tá? Ou, às vezes, o fechamento eu pego e faço uma correlação com todo o conteúdo. Pessoal, e aí, esse assunto, como é que eu posso colocar isso em prática no meu dia a dia? E aí eu jogo para as pessoas. Eu interajo com ela. Mas, assim, cada pessoa tem uma metodologia. Só tome cuidado com isso aqui, ó. Então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui de boa. A gente evitar esse então é isso, ou então acabou, tchau, não tenho mais nada. Às vezes tem algumas frases que não ficam tão legal na finalização. Então você pode utilizar o quê? Obrigado, pessoal. Outra coisa também, eu evito, tá? Isso é o Thiago colocando, aquela frasezona, aquele nomezão bem grandão, obrigado. Eu, Thiago, eu não gosto muito disso, mas é porque eu sou muito cri-cri com essa questão de apresentação. Ou então botar um meme e tal, dependendo do tipo da sua apresentação. Tem que tomar cuidado com alguns detalhezinhos. É porque eu sou um pouco mais crítico com a questão de slides, com a apresentação, sou um pouco chato com isso. Mas assim, professor, eu posso botar, não tem problema nenhum. Eu estou colocando o meu ponto de vista, tá certo? Mas tem que tomar cuidado com isso. Você tem que fazer o fechamento da apresentação. Você tem que, por exemplo, gerar uma mensagem de reflexão, se for o caso. É interessante você colocar as pessoas para agir, tá? Então, eu vou colocar aqui outro exemplo. No vídeo, é interessante que você está fazendo aqui um vídeo para o Instagram. Esse vídeo é do IGTV, ele tem 15 minutos. A pessoa, ela se conectou com você na introdução, ela está lá no desenvolvimento, gostou dos argumentos, e no fechamento você, pois é, pessoal, obrigado, tudo bem, até o próximo vídeo. O que acontece? Aquele vídeo, quando você quase fez o gol, é como se você tivesse driblado todo mundo, chegou lá na frente do goleiro e chutou para fora. É interessante, e aí é uma coisa que eu quero que vocês entendam, é que eu posso gerar algum tipo de ação, algum tipo de... eu tenho que fazer com que essa pessoa ela continue me seguindo ou compre o meu produto. Eu tenho que gerar ação no final do meu vídeo. Qualquer tipo de ação, algum tipo de atividade, como por exemplo, eu sempre faço aqui nas aulas. No final, pessoal, tem atividade tal. Ou então, essa ação que eu falei
da estrada. Mas assim, no vídeo de Instagram, aproveite e faça algum tipo de venda, no sentido de que, olha, se você gostou, compartilhe esse... Pode parecer clichê, né? Mas numa rede social, você tem que pedir, pessoal, então compartilhe esse vídeo, se você gostou, me acompanhe aqui nas redes sociais. Por quê? Você está pedindo para que essa pessoa saia do vídeo e faça algo. Ah, Thiago, mas eu não tenho um controle sobre isso. Será que ela vai fazer ou não? Eu não sei. Mas pelo menos faça a sua parte. Tá? Porque senão você está perdendo uma oportunidade muito grande. Muito grande. Tá? Principalmente nas redes sociais. Se você olhar, boa parte dos youtubers que são referências, são famosos, eles sempre, olha, dá o like, às vezes eles falam isso no começo. Isso eu acho bem complicado. Você dá o like no começo, até porque você ainda nem assistiu o vídeo. Mas no final, ó, dê aqui o like, siga o canal, se inscreva no canal, toque no sininho para continuar acompanhando as notificações. Olha só, são aspectos simples, são pequenas ações que você vai fazer com que a pessoa continue interagindo com você. Beleza? Tranquilo, gente? Então aqui nós fizemos um parâmetro dos 3 atos sobre a apresentação. Nós vamos se aprofundar muito mais sobre isso, com outras técnicas. Tá? Hoje a gente está vendo aqui um aspecto bem geral. Depois a gente vai aprender sobre técnica de storytelling, aprender a jornada do herói, que são alguns incrementos que vão melhorar a sua apresentação, melhorar o seu vídeo e tudo mais. Então, pessoal, até aqui está tudo bem? Primeiro ato, ok? Então vamos lá, vou fazer aqui um resumo para que a gente entenda. Primeiro ato, a gente vai introduzir o texto, onde você vai trazer argumentos para quem está te vendo pela primeira vez, onde você vai fazer aquela conexão, né, com a pessoa, através de perguntas, problema versus solução. Você vai utilizar vários artifícios para que aquela pessoa se conecte com o seu vídeo e continue assistindo. Segundo ato, desenvolvimento. 90% do seu vídeo, da sua apresentação, ele é todo a base da sua apresentação para que ela ela crie sustentabilidade para aquele argumento que você vendeu para essa pessoa. Esse é o segundo ato, é o desenvolvimento. E o terceiro ato é o fechamento. Cuidado com então é só isso, obrigado. Gere ação com essa pessoa, faça o fechamento do argumento. Se você falou lá no começo que você vai ensinar a pessoa a ganhar 10 mil reais em 5 minutos, você pode até fazer o seguinte, tem muita gente que coloca esse argumento mais para o final do vídeo, para fazer com que a pessoa continue. Isso é uma técnica muito utilizada. Nos youtubers, eles costumam fazer sempre a introdução, colocar vários argumentos, e no finalzinho do texto não. No finalzinho do vídeo, eles vão falar a solução do problema. Tá? Aí, assim, você deve entender isso através do planejamento que a gente tem na nossa apostila. Como é que eu vou fazer essa argumentação, como é que eu vou falar com o meu público e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o apresentador. Esta figura que está aqui, o indivíduo. Então tem uma série de técnicas que você pode utilizar para melhorar a sua postura como apresentador. Porque, como a gente falei, aqui a apresentação, no sentido não só aqui, tá, como um slide, mas como todo argumento que você construiu para trazer para a pessoa. Às vezes você tem um texto muito bom, você tem uma introdução muito boa, desenvolvimento, todo o planejamento que você fez do texto foi muito bom, muito interessante. Mas na hora de você trazer esses argumentos, aí que você se perde. Então é interessante você saber como você, como indivíduo, vai se comportar diante desse texto que você criou, diante da sua apresentação. Seja ela um argumento de vendas, redes sociais, YouTube e tudo mais. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai ver é a ênfase. Tá? A ênfase é o quê? Eu dei uma dica muito interessante na nossa primeira aula, se não me engano, foi. Primeira aula, eu mostrei que todo vídeo que eu faço, eu crio um roteiro. Tá? Eu crio um roteirozinho bonitinho, em que eu vou colocar tudo aquilo que eu vou falar. E aí, no roteiro do vídeo, eu coloco algumas palavras marcadas, que são as palavras que eu vou dar ênfase. Porque, olha só, vamos lá. Imagina só que eu vou falar para vocês o texto todo, né, que eu
coloquei. E aí, eu vou continuar falando dessa mesma forma o texto para vocês. E vou continuar falando nesse mesmo ritmo. E eu acho que daqui a pouco vocês vão dormir. Eu falei num tom monótono. O que significa isso? Falei sempre no mesmo tom. Eu não sei se vocês já tiveram pessoas, conhecem pessoas assim. O que vai acontecer? Você está falando no mesmo tom de voz, as mesmas palavras. O que acontece? Você não traz emoção. Uma coisa que eu acho interessante é você trazer emoção para o seu vídeo, trazer emoção para o seu argumento de vendas, para tudo que você está fazendo. Porque você gera mais empatia, você gera mais conexão com as pessoas. Você não vira só um robô lá na frente falando só num tom só. É claro que isso eu vou desenvolvendo com esses 4 pontinhos. Treino, treino, estudo e treino. Tá? Não se esqueça do estudo. Então é muito importante isso. Então, eu tenho que ter uma quebra de entonação de voz. Até porque tem algumas palavras que eu tenho que dar um pouco maior de atenção, uma atenção maior nelas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de oratória, e aí eu quero falar o medo, é muito interessante que vocês trabalhem com o medo que vocês têm. Porque se eu não lidar muito bem com o medo, ele vai acabar me atrapalhando. Posso ter um branco. Olha só, eu aumentei um pouquinho, né? Eu dei um destaque maior na palavra. Eu peguei o medo, um detalhezinho de nada, eu mudei o tom de voz nessa palavra. E outras palavras que eu acho interessante, eu posso colocar esse destaque. Tá? Então, você pode, depois que fazer o seu roteiro, muito importante fazer o roteiro, aquilo que você vai falar, mesmo que você não fale nem do papel, que não é interessante, eu gosto de ler o papel antes, mas eu não leio durante a apresentação. Ele vai me servir só como uma base, uma segurança para aquilo que eu vou falar em público ou falar no vídeo. Tá? Tem muita gente que gosta de usar teleprompter, assim, eu não utilizo muito, não. Mas sou eu. Tá? Porque passa um pouco mais conecta mais as pessoas, elas entendem que eu sou um ser humano, eu tenho falhas, e isso é mais interessante para gerar conexão. Vamos voltando para cá. Então, você pode gerar um destaque de algumas palavras. Qual a palavra que é relevante nesse texto, nesse parágrafo? Então, você pode fazer um destaque, e quando você chegar nessa palavra, você pode dar um aumento de voz. Tá? No medo. Então, você está falando aqui, e detalhe, observa o teu tom de voz. A partir de quê? Como? Fazendo diariamente todos os vídeos. Tá? Lembra do desafio? Quem chegou agora, eu vou refazer aqui o desafio, eu vou falar novamente. Quem chegou aqui agora, eu quero que todo dia pegue o seu celular e grave um vídeo. Todo dia grave um vídeo para você mesmo. Eu não quero esse vídeo. Esse daí eu não quero. Você vai gravar um vídeo falando sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Sobre o que você gosta, sobre um aspecto do teu dia a dia, sobre alguma coisa que você não está gostando também. Vai lá, desabafa, usa o vídeo. Começa a gravar e depois se olha. Observe esses pontos que eu vou falar daqui a pouco. Por exemplo, se você está utilizando a ênfase, você está mudando o tom de voz, não está sendo só aquela pessoa monótona. E se você for monótono, um pouco tempo as pessoas não vão gerar conexão e a apresentação vai ficar chata nesse mesmo tom de voz. Não é legal, né? Eu falo assim, não gera conexão. Vocês não vão gostar. Olha só a televisão desconectando de novo, meu Deus do céu. Vai dar certo. Vamos voltando aqui. Vai dar tudo certo. Isso é programa ao vivo, tem esses problemas mesmo. Mas vamos lá. E então, quando eu gero a ênfase, eu estou fazendo com que as pessoas prestem atenção nessas palavras que eu estou falando. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá, vamos voltando aqui. Eu vou conectar novamente. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para vocês e aí eu vou utilizar. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou continuar aqui falando com vocês, não se preocupe, porque depois eu mando os slides, tá? Vamos ficar aqui só com o apresentador. Então, o outro aspecto é o quê? Lentificação. O que significa isso? O que é lentificar algo? Né? Eu não utilizo muito a lentificação, mas é um argumento, é uma metodologia de ênfase. Então, o que eu vou fazer? Eu posso lentificar
algumas palavras-chave. Principalmente quando quando eu utilizo em números. Então, imagina só que eu estou falando de, pronto, Covid. Então, nós temos 1 milhão de pessoas contaminadas com o Covid. Então, eu dei uma lentificação, 1 milhão de pessoas contaminadas. Ou então, por exemplo, quando eu quero dizer... quando eu quero dar ênfase naquele aspecto que eu acho relevante. Quando eu digo assim, o que vocês acham quando eu falo, eita, vai dar um branco naquilo. Hoje estou com medo que tenha um branco na apresentação. Quando você lentifica, você até pode aproveitar e utilizar outro argumento. Por exemplo, mexer no tom de voz. Eu costumo muito, e aí quem já me conhece e já assistiu uma aula minha no dia a dia, já viu que eu costumo trabalhar um pouco mais solto, né, e utilizar esses argumentos, essa elevação, diminuir o tom de voz, dar um pouco mais de emoção na voz, porque isso são aspectos que vão trazer um pouco de atenção. Vai dar tudo certo. Deixa eu voltar aqui para cá, para mim, que eu preciso dar. Pronto, vamos lá. Outro aspecto importante e bem relevante é a pausa. Toma nota aí. Vou falar até devagar para que vocês tomem nota desse aspecto. Pausa. Principalmente para quem está começando, a pausa parece que é algo que é meio complicada, parece que é um bicho-papão. Por quê? Porque dentro do aspecto da pausa, eu não sei se eu acho que eu falei para vocês no primeiro dia de aula. Eu tinha uma aula para dar, eram 2 horas, 2 horas e meia de aula. Eu fiz toda a estrutura, fiz tudo bonitinho para dar aula. Quando chegou lá para falar sobre o assunto, eu falei em 50 minutos o assunto de 2 horas. O que aconteceu? Eu estava só, desculpa a expressão, mas estava só vomitando as palavras. E as pessoas não estavam entendendo nada, e o que eu estava querendo? Olha só, por que eu estava falando rápido? Eu estava querendo me livrar daquela situação. Então, eu tenho que entender que as pausas são importantes, primeiro, para que eu possa respirar. Segundo, para que eu pare um pouquinho e, peraí, qual é o próximo ponto que eu vou falar mais à frente? A pausa te ajuda muito. E, gente, 2 segundos de pausa, 1 segundo, não é muito tempo. Pode parecer uma eternidade para vocês, né, para que, principalmente quem está falando, eu não sei se vocês concordam, até pode dizer assim, olha, parece que o tempo não passa. Eu queria que até vocês compartilhassem. Quem já apresentou ou fez alguma apresentação, como é que é a percepção de tempo de vocês? Você acha que o tempo passa rápido, passa devagar? Que parece que se eu parar de falar, as pessoas vão ficar olhando assim. Sim, aí, fala. Vocês acham que acontece isso? Coloca aí no chat. Vocês têm medo de dar pausa por conta disso? Acho que passa muito devagar. Passa rápido. Então, a percepção de tempo é algo bem complicada. Tá? Mas, assim, lembre-se. Toma nota aí. Pausa. 1 segundo não é muito tempo. 2 segundos também não. Outra coisa. Toma nota bem aí de uma pessoa que é uma pessoa excepcional no tocante a pausas. Barack Obama. Olha só. Assistam o vídeo dele, em que ele fez o discurso aqui no Brasil. Eu só não lembro quando é que foi. Mas ele veio aqui no Brasil, ele fez um discurso excepcional, ele utilizou vários elementos interessantes na apresentação, ele utilizou alguns argumentos que a gente vai falar também na próxima aula, mas ele é o cara das pausas é Barack Obama. Qualquer vídeo que você vá e veja algum discurso dele no YouTube, ele tem uma pausa excepcional, ele sabe os momentos certos. Mas como é que eu utilizo a pausa? Eu utilizo para dar um ponto no argumento. Às vezes, você está falando vários assuntos, uma coisa assim atrás da outra, e se você continuar falando uma coisa muito rápida atrás da outra, a pessoa não vai entender, e vai ficar confusa, e é muita informação, não consegue anotar, e aí vai ficar doido, meu Deus do céu, o professor Thiago está falando muito, muito rápido, meu Deus do céu, parece que ele está agoniado. A pausa é muito importante dentro de uma apresentação. Tá? Então, tome cuidado com isso. Observe esse aspecto no vídeo que você está fazendo. Se você está pausando muito, se está pausando pouco. 1 minuto, ou desculpa, 1 minuto não. 1 segundo é bom. 2 é melhor ainda. Para que você, está pausando,
Está respirando. Está pausando, respira. Peraí, o que eu vou falar aqui agora? Eu, por exemplo, estava falando de pausa. Então, o que eu vou falar depois? Ah, vai facilitar o entendimento. Peraí, promove sentido na palavra. Então, eu vou criando argumento. Por quê? A gente fica agoniado querendo falar todo o assunto, querendo vomitar o assunto. Então, a pausa vai te dar essa tranquilidade. Tá? Então, seja amigo das pausas. Beleza? Olha só. Então, a gente falou das pausas. Outro aspecto importantíssimo é o olhar. É aquela velha frase, né? O olhar é a janela da alma. Mas é muito importante na apresentação o olhar. Eu tenho até que tomar cuidado com uma coisa, e aí às vezes a gente pode se pegar fazendo isso. Por exemplo, aqui eu estou apresentando, eu estou utilizando hoje o celular. Hoje eu estou num ambiente diferente, até porque teve até esses imprevistos, mas eu estou hoje apresentando na sala da minha casa. Né? Vocês estão hoje na sala da minha casa. Mas o que acontece? Eu estou vendo aqui o retorno pelo celular. E às vezes, se eu não me policiar, eu estou olhando para o retorno, não estou olhando para a câmera, que é diferente aqui, tem uma diferençazinha. E o olhar, quando você está olhando para a pessoa, quando você está falando num vídeo, você está olhando para a câmera, você gera conexão. É como se você estivesse falando com a pessoa. E às vezes a gente fica fugindo. Fugindo no sentido de quê? Boa noite, pessoal. Tá tudo bem com vocês? Não é estranho? Tá tudo bem aí? Daniel, tá beleza? Tá conseguindo ouvir direitinho? Você não gera conexão. Eu não sei se vocês já pegaram um caso, principalmente já aconteceu comigo, de ter um professor que ele tá lá falando num palanque, né, mais alto, e ele tá falando e você tá lá embaixo e ele olhando lá para frente. Boa noite, pessoal. Tá tudo ok? Vocês estão entendendo? O assunto tá bom? Beleza? Aí eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá atrás que esse professor está olhando? Faz hora. Acho que eu vou dar uma olhada ali, porque não pode ser. O que não está nem olhando para a gente? Você acaba se perdendo por conta dessa questão do olhar. Então, olhe para a plateia. Aí sim, vamos lá. No vídeo de YouTube, olha para a câmerazinha do celular. Tá? A gente tem costume de querer olhar para o retorno. Às vezes há uma diferençazinha do olhar. Então, eu tenho esse vício de ficar olhando até para saber como é que está a minha posição. Como a TV está desligada, então estou olhando mais aqui, porque eu estava preocupado de ficar na frente da TV. Mas agora está desligado, então está de boa. Mas olha só, o olhar gera conexão. Tá? Olhar para um ponto fixo é boa. Mas toma cuidado, Daniel. Toma cuidado. É o seguinte, uma dica. Se você olhar só para um lado, vamos imaginar que tem uma plateia aqui, está fazendo um V aqui na minha frente. E essas pessoas estão até aqui do meu lado, que eu estou olhando aqui, ó, do meu lado esquerdo. Tá? Beleza. O que vai acontecer? Do meu esquerdo, tá? Nós temos pessoas aqui em C, que acontece muito em sala de aula. Se você passa a apresentação toda falando para frente, imagina que o Daniel está na minha frente. Deixa eu ver quem está mais aqui. Temos o Daniel, o Diego e o Abraão. Tá? O Daniel está na frente, o Abraão está aqui e o Diego está do lado. Tá? Então vamos lá. Imagine que o Diego está aqui e o Abraão aqui, certo? E aí eu estou falando sempre para o Daniel. O Daniel vai olhar assim, rapaz, esse professor está só olhando para mim, coisa estranha. Eu não acho ele bonito, não faz meu tipo, não. Fica meio estranho você dando uma aula somente olhando para a pessoa. E os outros dois aqui vão dizer, e aí, o professor está dando aula só para um aluno, está falando só para um. Isso é numa apresentação, tá? Eu estou dando um exemplo bem aqui. Mas quando você tem várias pessoas, o interessante é você passear entre essas pessoas, até para fazer com que todos se sintam parte da apresentação. Eita, professor, você vai fazer aqui todo... Aí é que está a dica. Você fala com um aqui, você vai poder intercalar. Está falando com a pessoa aqui nesse canto, você pode falar com outra na diagonal e você vai passeando. Passa 2, 3 segundos conversando com a pessoa. Ah, professor, eu tenho vergonha de olhar nos olhos. É natural. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade. Tá? Isso é natural. Eu costumo utilizar uma dica. Tem esse pontinho bem aqui que a gente pode olhar. Eu estou olhando para o retorno, por isso que está dando diferença no olhar. Se olhar para o lado, para o retorno, vocês vão perceber. Mas como eu estou muito próximo. Mas quando você está fazendo a apresentação, você olhar para esse ponto bem aqui no meio da testa, a pessoa não vai notar. E você acaba não olhando diretamente no olho da pessoa. Você está olhando um pouquinho para cima.
e tira um pouquinho dessa vergonha. Porque às vezes é natural, quando você não está acostumado a lidar com apresentações, e você olhar nos olhos das pessoas. Principalmente quando essa pessoa ela é por exemplo, pode ser um parente seu, às vezes uma pessoa que tem um nível de intimidade maior, às vezes algumas pessoas sentem vergonha. Ou às vezes até o contrário, né? Não, com pessoas que têm intimidade eu me sinto bem, mas com outras pessoas eu tenho uma facilidade de olhar. Mas tome cuidado com isso. Então, olhe para todo mundo. Tá? Cuidado com um detalhezinho. Não seja um robô que vai estar só... Você não vai estar escaneando ninguém. Tá? Tome cuidado com isso. Você pode passear. Então, falou com uma pessoa aqui na direita, fala na diagonal da esquerda, depois vai passeando, vai falando. O interessante é que você fale com pelo menos todas as pessoas. Ou, se não der, com todos os setores do local que você está falando. Então, divida em setores. Por isso que é importante, numa apresentação, você conhecer o lugar antes da apresentação, ou por mais que, professor, mas eu não consigo ir lá. Pede para alguém tirar foto, para você ver, vou ficar aqui, tem pessoas que vai ter um corredor, então eu vou passar pelo corredor. Tem alguns aspectos que eu tenho que observar, porque senão a minha apresentação pode ter alguns problemas em relação a isso. Tá? Então, olhar é muito importante, beleza? Ele vai comunicar dois aspectos importantes. Eu vou estar falando, é como se eu estivesse falando com você. Uma coisa que eu utilizo muito, e às vezes eu tenho que me policiar, né? É na hora de argumentar no vídeo. Estou falando aqui com a turma, com vocês. Mas seria interessante, quando você estiver fazendo um vídeo, você está falando com você, utiliza no singular. Noite, eu estou aqui falando com você, vamos falar aqui sobre relacionamento amoroso. O que você acha que é um relacionamento saudável? Porque você cria uma conexão pessoal, pessoa para pessoa. Thiago, mas eu estou falando com 100, 200, 300 pessoas no vídeo. Não tem problema. Mas quando você fala de forma individual, você gera uma conexão maior. Porque você está direcionando o seu argumento para ela. E o olhar é isso. Quando você olha para essa pessoa, você está se conectando com ela. Beleza? Então, o olhar está ok, gente? Beleza? Então, o olhar é muito importante. Cuidado para não olhar para um ponto fixo e esse ponto fixo não seja ninguém da plateia. Cuidado também... tem uma dicazinha importante também. Às vezes, você olha para uma pessoa e essa pessoa... Deixa eu só botar aqui. Essa pessoa olha assim para você, olha assim, com cara ruim. Aí você, eita, de acha. Meu Deus do céu, o professor Thiago disse que era para mim olhar para as pessoas, e se eu olhar para cada dali, eu vou ficar com medo, vou tremer, eu vou dar um branco, porque ela está olhando com a cara feia para mim. Então, pode ser que, vamos imaginar, numa apresentação, que tem uma plateia, tem outras pessoas que às vezes estão com a cara um pouco amarrada, estão com o braço cruzado. Às vezes, o que eu digo internamente, né? Porque a gente não tem um controle sobre essa pessoa. Não sabe o que ela está pensando. Diga assim, rapaz, esse cara está pensando no jantar dele, quando ele chegar em casa, no almoço, ele deve estar com fome. Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu estiver passando, eu vou pular um pouquinho ele. Eu vou olhar para a pessoa do lado. Porque sempre na plateia, isso em apresentação, tem alguém que está olhando assim, está balançando a cabeça, olhando assim, rapaz, com a linguagem corporal de interesse. Eu acho que até, não sei se vocês estão nesse momento na aula de PNL, tem alguns aspectos de linguagem verbal e não verbal, mas assim, ele está demonstrando interesse naquele assunto. E é interessante você, peraí, então, essa pessoa ela pode ser uma ajuda para você. Então, quando eu olhar para um indivíduo que ele está com a cara fechada, eu posso pular para o lado, tá bom? Porque senão, às vezes, você pode se perder nessa pessoa, tá? Mas não deixe de olhar para aquele setor, tudo bem? É uma dicasinha que eu utilizo, tá bom? Bem, outra dica importante, está falando do olhar, agora o rosto. As expressões faciais, né? Isso aqui demonstra emoção. Se vocês observarem, eu mexo muito as sobrancelhas, eu faço eu uso muito as expressões faciais, né? Eu tenho essa característica. Mas algumas pessoas, quando vão falar de determinados assuntos, elas não sabem como elas vão se comportar. Como assim? Imagina só que eu estou falando sobre um aspecto sério. Oi, gente, eu estou falando aqui sobre feminicídio.
O homicídio é um aspecto um pouco mais complicado. Eu tenho que me conectar, né? A minha expressão facial tem que se conectar com o vídeo. Então, se for falar sobre aspectos positivos de quem passou por esse momento, eu posso sim fazer um leve sorriso. Se você parar, ó, levantar aquele leve sorrisozinho, ó, até na hora de você falar, as palavras saem diferentes. Faça o teste, olha só. Faça o teste seguinte. Faça um áudio falando assim, com a voz normal, a expressão normal, e você elevando um pouquinho a lateral, fazendo um pequeno sorrisozinho facial, né? Fale assim, tá? E fale, você vai notar uma pequena diferença na voz. Tá? É interessante essa expressão. E até torna mais convidativo a pessoa. Ela está olhando para o Thiago, tem hora que ele fica um pouco mais sério, tem hora que ele sorri, mas mostra que você está interagindo, você está sendo congruente com a mensagem. Então, observe esse aspecto no seu vídeo. Como é que estão as expressões faciais? Se você está com cara de paisagem, né? Tem gente que diz, eita, Thiago, mas tu está com cara de paisagem. Ou então, não, tu tá muito sério para esse vídeo. Esse vídeo é um pouco mais alegre. Então, toma cuidado com isso, beleza? As expressões faciais, elas demonstram aquela emoção que eu quero passar em determinado vídeo, tá bom? Um leve sorrisozinho, dependendo da temática, se for uma temática mais interessante, até melhora a sua voz, tá bom? Então, tranquilo, gente, em relação à expressão facial, isso aqui é super simples, super rápido, tá? Expressão facial, dá uma leve levantada aqui, né, na bochecha, um leve sorrisozinho e começa a falar. Lembre-se, quando eu gravar um áudio, eu vou sentir a diferença dessa pequena elevação dos lábios, beleza? Tranquilo? Pessoal, até aqui como é que tá o ritmo? Tá tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui. Regina. Beleza, nenhuma dúvida até agora. Como é que tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Regina, tá tudo ótimo. Tá? O ritmo tá ok? Apesar dos slides estarem offline, mas está dando para entender direitinho. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês os slides, tá bom? Beleza. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou aproveitar e colocar aqui no meu... vou colocar aqui para vocês o meu WhatsApp, tá certo? Eu vou mandar aqui para vocês. E aí vocês... Professor, me mande aqui os slides da aula de hoje, da aula do dia 30. Eu vou colocar aqui rapidinho. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui no bate-papo, tá certo, gente? Vou colocar aqui, desculpa. Beleza? Porque aí vocês vão pegar e conversar comigo, tá? Lá eu deixo todo o material, tudo bonitinho, tudo direitinho. Vamos lá. Outra coisa que é bastante interessante, eu não consegui mostrar aqui, até porque a minha sala é um pouco pequena, né? Tem um sofá. Eu me mostrar de corpo inteiro, mas vocês observaram alguns aspectos tocante à postura. É muito importante. Eu vou dar algumas dicas aqui. Imagine que você está me vendo em pé, tá? Todo. Você, quando vai se apresentar no ambiente, é interessante que você esteja com os pés paralelos. Tá? Cuidado para não estar meio... Ó, eu estou com a perna dobrada e outra uma perna normal e outra uma para trás e para frente, né? Aquela posição assim meio preguiçosa. Olha só como ela muda a tua postura, ó, tu fica meio torto. Isso não é legal. Você ficar com a perna para trás, tem gente que tem essa mania, às vezes está num local de apresentação, coloca o pé na parede, isso é muito feio. Fica em postura, fica desequilibrado, fica um pouco torto para o lado. Você tem que ficar ereto, tá? A tua coluna tem que ficar reta. Os teus pés têm que ficar no chão, paralelos, tá? Nem muito próximos, porque senão você desequilibra, nem muito afastados, porque fica uma coisa estranha. Fica de postura com os pés paralelos, tá? E outra coisa importante também, os pés devem estar fixados no chão. Só que atente-se a um detalhe. Quando isso numa palestra, tá, gente? Porque, por exemplo, até num vídeo,
a sua postura é diferente quando você está sentado em pé. Eu gosto da aula em pé, mas por conta do ambiente aqui, ainda não tenho estrutura no meu escritório para dar aula em pé, mas eu vou fazer de um jeito que eu gosto de me mexer. Eu acho mais interessante, fica mais dinâmico. Mas você pode observar, se você já tiver acesso à minha primeira e segunda aula, as duas eu fiz sentado. Tem uma diferença de postura, até porque eu não me mexo, né, para trás e para frente. Eu costumo me mexer muito no sentido de que, quando eu dou aula, eu gosto de deixar o vão do meio aberto para eu andar no meio das pessoas e estar sempre observando elas, falando próximo. E aí tem um detalhe importante. Quando você está se apresentando na frente, tem muita gente que fica só no mesmo lugar. No meu caso, como eu sou limitado, né, eu não posso ir muito para cá, né, porque eu já saio do espaço, nem muito para cá, eu estou me movimentando um pouquinho para o lado, ou para frente ou para trás, porque é onde eu tenho um pouco mais de controle. Se eu ficar para o lado, fica meio estranho, porque eu fico torto, né? Porque eu deixei o espaço da TV. E se eu ficar muito aqui, fica meio estranho, então eu mantenho pelo menos o centro. No vídeo, mas no ambiente em que eu posso me apresentar no ambiente externo, eu tenho que tomar cuidado no seguinte, no sentido de que, numa plateia maior, se você ficar só num ponto fixo, você pode gerar o quê? Um pouco de sonolência nas pessoas. Por quê? Quando você está olhando só para um ponto fixo, e aí se você já estiver cansado e o assunto não for bem interessante, você tende a o quê? A fechar os olhos. Então, quando você se movimenta, você faz com que as pessoas acompanhem o seu movimento. Dá um pouco mais de segurança também. Olha só a postura. Você tem que estar ereto. Cuidado para não estar muito para frente. O peito para fora. Né? Coluna reta e o peito para fora. O discurso é correto ficar caminhando, é isso? Tem que tomar cuidado no sentido de quê? Vamos lá. Tem os tipos de discurso. Se eu estiver dando uma aula, de boa. Toma cuidado com excesso. Então, imagina só. Quando eu fiz o meu roteiro, eu vou estar falando aqui, por exemplo, de postura, né? Olha só, pessoal. Você tem que manter os pés paralelos. Um do lado do outro. Aí, ó, falei um ponto. E aí, ó, toma cuidado. Eu vou sair um pouquinho aqui do lado. Toma cuidado para que não fique andando direto. Como assim andando direto? Porque, ó, eu falei um ponto, um tópico, e virei para o lado. Às vezes até andei. Falei um pouquinho mais, e depois estou andando. Eu posso utilizar dessa forma. Porque se eu ficar falando e andando toda hora, fica meio estranho. Primeiro, que você vai se cansar muito rápido. E se eu ficar andando toda hora, fica estranho para quem está assistindo. O pessoal vai ficar, meu Deus do céu, já está cansado, porque esse cara vai fazer um buraco no chão. Não está sendo agoniante você estar olhando toda hora para mim e eu andando? Então, isso no palco, se você exagerar na caminhada, você pode gerar uma... Porque assim, as pessoas vão começar a prestar atenção não mais na sua mensagem, mas no quê? No que você está fazendo. Você está andando demais, então ela vai, olha só, aí está andando de novo. Meu Deus do céu, está rodando, tá que nem um piro tonto. Toma cuidado com isso. Cuidado com os excessos. Aí vem a dica, anota aí. Eu costumo utilizar, como meu nome é T, né, eu uso T. Eu estou aqui, comecei a falar nesse ponto. Então você imagina um T na sua frente. Então o T tem a perninha e vai abrir assim do lado. Então eu começo a falar aqui, não tem a questão de tempo, tá? É só questão de não passar muito, por exemplo, passar 10 minutos falando no mesmo lugar. Toma cuidado com isso, eu não fico cronometrando. É questão de prática. Com prática você vai começando a entender isso. Então, já estou falando demais aqui e até um pouco para você se movimentar no teu corpo. Falar um pouquinho, eu vou para frente do T. E aí eu me aproximo mais da plateia, se for o caso. E se tiver um espaço, eu vou entrar. Mas se é só um palco, eu dei um passo para frente, e aí depois o que eu vou fazer? Eu posso ir para a esquerda ou para a direita. Vou lá, para a direita, falo um pouquinho, anda de novo, fico no centro, porque se eu for de um lado para o outro, eu vou caminhar muito. Então, olha só, eu estou na ponta do T, vou para frente, eu vou para a esquerda ou para a direita, tá? Para a esquerda ou para a direita, ó, cuidado com os gestos. Para a esquerda ou para a direita, vou para lá, falei um pouquinho, volto de novo para o centro e depois vou para o outro ponto. Tá? Muito importante isso. Até para que as pessoas não fiquem cansadas, te olhando só andando para um lado para o outro. Você cria esse T.
Com o tempo você vai fazendo a sua letra, um X, sei lá. Mas cria visualmente um caminho que você vai utilizar, tá bom? A postura ereta é importantíssima, só recapitulando aqui, ereta é importantíssimo porque você está mostrando segurança. Tá? Então, observe se você não está muito abaixado naquela... Olha só o que essa postura demonstra para vocês, né? Que você pode estar até cansado, mas uma dica que eu utilizava muito, eu dou aula de segunda a sexta, dou aula em faculdade, às vezes ministro cursos, e às vezes está cansado na sexta-feira, é um dia mais cansado porque se acumulou toda semana, né, de rojão, e aí sexta-feira, aquele dia que você está na bateria de 5%. Imagina só começar a dar aula, bom dia pessoal, eita, sexta-feira, Maria, a postura está ruim, a mensagem está ruim, e os alunos não vão querer continuar assistindo minha aula. O professor já chega desse jeito, baqueado, então você já chega, pessoal, vamos lá, vamos iniciar a sexta-feira, hoje é o primeiro dia do nosso final de semana, mas calma lá, ainda tem aula antes disso. O tom é diferente, né? Os alunos podem estar cansados, mas a postura mostra um pouco mais de segurança. Então, tome cuidado com isso, beleza? Então, grave o vídeo para saber como é que está a sua postura. Tá? Bem interessante. Outro aspecto importante que muita gente se pega na apresentação são gestos. E esse daqui é bem complexo no sentido de quê? De que, para mim, Thiago, foi natural. Mas algumas pessoas têm medo de gesticular demais ou não gesticular de jeito nenhum. Tomar cuidado no seguinte, nós temos uma área, deixa eu tentar aqui subir um pouquinho, ó, aqui do umbigo, até mais ou menos aqui o pomo de Adão, né? Aqui a metade do pescoço, que a gente pode gesticular. Porque fica algo que está dentro do campo de visão e não fica bem exagerado. Porque olha só, se eu começar a fazer isso, parece que eu estou dançando. Gente, e fica estranho esses movimentos muito longos, tá? Eu estou saindo do campo de visão aqui no caso do vídeo e ainda estou causando, dá uma certa estranheza, né? Você falar assim, parece que o professor está, sei lá, tá afastando um mosquito, não sei. Quando eu falo aqui, olha só, observem, eu sempre falo no meu campo, nessa área aqui do peito. Olhem, até nos vídeos que eu falo, para quem não me acompanha na internet, né, nas redes sociais, você vai lá, @Thiago Humberto, sem o H, Thiago Humberto. Dá uma olhada lá no meu IGTV. O que acontece? Lá nos vídeos você vai notar postura. Então eu falo muito com as mãos. Como é que eu fiz isso? Isso para mim foi natural, mas você é aquela história, é treino. Então, o que acontece? Professor, eu não sei como é que eu faço com as mãos. Então, faça o seguinte. Começa o discurso de forma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Começa o discurso falando com as mãos relaxadas, né? Cuidado para não ficar que nem um soldado com as pernas muito juntas, né? Deixa as pernas paralelas e deixa o braço embaixo, tá certo? Deixa ele um pouquinho solto, relaxado. E quando você começar a conversar, você faz o seguinte, ó, você levanta um pouquinho a mão e começa a conversar com as pessoas. Pode deixar a mão assim, cuidado com esses gestos assim, ó. Cuidado para você não falar toda hora com a mão entrelaçada, né? Pessoal, bom dia. Não é dizendo que você está se bloqueando, mas não é legal você estar desse jeito. Você pode ficar em alguns momentos, não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum. Em alguns momentos você pode colocar aqui a mão. Às vezes, por exemplo, eu tenho a mania de mexer na aliança, ou então tá mexendo, cuidado com algumas manias, né, de apertar a caneta, tomar cuidado com isso. Mas o que acontece? Você começa o seu discurso, começou a falar, levanta as mãos e vai como se estivesse assim, mexendo as mãos no sentido de quê? De estar demonstrando aquilo que você está falando. As palavras começam a sair de forma natural e as mãos vão se mexendo. Parece que é mágico. Mas vai observando isso. Vai mexendo a mão para frente, para o lado, vai sempre sincronizando as suas mãos com a sua mensagem. Teve uma hora que eu disse assim, olha, para a esquerda, eu olhei para um lado e apontei para o outro. Isso não é congruente. Então, para a esquerda e para a direita. Seja congruente. Teve uma hora que eu falei assim, os 4, você ainda fala, bota 5. Tudo que você está comunicando, se quiser trazer isso para gesto, isso é importante. Então, por exemplo, quando você vai dar, olha, vou falar de 3 argumentos aqui de vendas interessantes. Ou então, vou dar 3 dicas importantes sobre oratória.
A primeira dica é, olha só, você está gesticulando e está pontuando o aspecto, até para trazer mais atenção de quem está falando, beleza? Então, primeira dica. Segunda dica, terceira dica. Beleza? Olha só. Beleza, eu estou sempre gesticulando aquilo que eu estou falando. Mas isso é treino. Isso é treino. Eu toda hora, preste atenção nos meus gestos. Sempre eu estou falando algo e a minha mão está sempre se comunicando com aquilo que eu estou falando. Então, eu sempre busco não estar segurando as mãos, até porque fica estranho. É como se eu estivesse amarrado, toma cuidado com isso. Pode ser vídeo, qualquer tipo de vídeo. Mesmo sentado, eu utilizo uma cadeira que ela não é muito alta as costas, para que eu não fique amarrado. Eu não sei se vocês se sentem isso. Como a cadeira às vezes é muito alta, eu me sinto muito amarrado. Eu sento um pouquinho para frente. Isso num vídeo sentado. Preste atenção. Me acompanha lá nas redes sociais. Todos os vídeos que eu faço, a cadeira é bem baixinha a parte de trás. Eu me sento para frente, para ficar um pouco mais livre, como se eu estivesse falando aqui com vocês de forma como se fosse ao vivo, que dá um pouco mais de liberdade para falar, beleza? Tranquilo? Eu vi alguns chats. Tá tudo bem, gente? Deixa eu pegar aqui. Tranquilo? Tá valendo apenas dicas? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ok, obrigado, Bruna. Beleza. Valeu, obrigado, Regina. Ótimo, pessoal. Então, coloque isso em prática a partir de hoje, tá? Já estou desafiando vocês a partir de hoje vocês colocarem em prática, tá? Então, o gesto é bem interessante. E assim, é treino, tá? Treino, treino, 4 pontos. Treino, treino, estudo e treino. Então, comecem a observar esses aspectos, tá bom? Não pode se esquecer dos gestos. Opa! Tá aqui. Vai dar certo. Vamos lá. Então, gestos é importantíssimo. Cuidado com alguns gestos na mão, né? Você colocar a mão de uma forma estranha, esquisita, alguns gestos são bem complicados. Cuidado com os gestos, tá? Já tem um gesto um pouco... Eu não vou fazer ele, né? Mas eu não sei se vocês são desse tempo. Sou uma pessoa... Eu vi isso no YouTube, não sou tão antiga assim. Que tinha um quadro na Praça Nossa. Eita! Na época que era boa, muito tempo atrás. E que uma pessoa falava um argumento, disse, olha, nós estamos... e fazia um gesto, que esse gesto comunicava aquele aspectozinho. Mas tudo bem, depois eu mando para vocês, e aqui não é o momento para a gente falar sobre esse aspecto mais complicado. Mas eu acho que vocês entenderam. Mas tudo bem. Então, cuidado com gestos. Eles comunicam muita coisa positiva, mas também muita coisa negativa. Então, preste atenção nesse ponto, beleza? Então, eles devem acompanhar a fala, eles devem estar diretamente ligados à mensagem que você vai passar. Tá? Olha só, a gente está fazendo um estudo da anatomia do apresentador. Né? A gente falou aqui, ó, postura, a gente falou de mãos, né? Falou dos pés, a gente falou do corpo, da voz, da entonação, e aí o mais importante é a cabeça. No sentido de que, quando eu ensaio, né? O ensaio é importante. Eu sempre peço para que vocês treinem, tá? Teve uma perguntazinha da Regina, daqui a pouco, Regina, né? Eu acho que foi ela, sobre a questão da capacidade de argumentar. A gente pode entrar nesse detalhe nas próximas aulas, que a gente vai trazer alguns artifícios para incrementar a sua história. Mas já uma dica muito interessante é ler, tá? Ler. Como assim, Thiago? Quando eu tenho mais conhecimento sobre determinados assuntos, eu tenho mais capacidade de argumentar. E até uma dica também para um momento que às vezes der um branco. É natural que às vezes você está numa apresentação em que você pegue e acaba esquecendo um aspecto. E aí você pode acrescentar esse aspecto para... você pode colocar uma história, por exemplo. Uma história que aconteceu que está correlacionada com aquele assunto que você está falando. Eu sempre falo de histórias pessoais minhas que tem a ver com o assunto que é oratória. Tá? Então, por exemplo, que eu já disse que ia dar aula, e aí essa aula era 2 horas, mas ficou em 50 minutos, porque eu falei muito rápido. Esses aspectos vão melhorar sua argumentação. Quando você ler mais sobre vários assuntos, não só fique um assunto específico, isso vai melhorar sua argumentação. Tá?
E aí, outro detalhe importante, o ensaio. A Bruna, Carolina, desculpa, Bruna. Eu tinha visto, eu tinha falado Regina, desculpa. Então, vamos lá. Estudo é muito importante. Então, por exemplo, principalmente para quem é aluno de direito, né? Às vezes tem aquele momento que vai ter o júri simulado, né? Vai ter algum tipo de argumento. Então, ensaie antes, né? Ensaie. Porque o ensaio, o treino, ele vai fazer com que você fique mais preparado. E nem sempre, lembre-se, gente, o treino ele vai te dar uma ajuda na hora de você apresentar. Mas imagina só, você mesmo treinando, corre risco sim de você dar branco. Vou sendo bem sincero com você, tá? Mas quando você treina, você já está com um argumento mais fresco, porque você já viu isso várias vezes. Então, a tua capacidade de conectar o assunto é melhor. A tua capacidade de trazer assuntos que você viu em outro dia fica melhor. Quando você treina a apresentação, quando você treina antes de falar a determinado assunto em público, quando você treina para fazer um vídeo, olha só, para fazer um vídeo de 2 minutos, é interessante você treinar 1 minuto, 15 segundos, um stories. Treine, porque você vai passar mais segurança para quem está te vendo, você vai fazer com que você tenha mais argumentação e aquele assunto saia de uma forma em que não pareça algo automatizado, robotizado, tá certo? Isso é muito importante. Então, estude sobre o assunto e sobre outras coisas relacionadas ao assunto, tá? Faça anotações, porque quando... Eita, Thiago, mas tu falou muita coisa, é muita coisa para se preocupar, né, na apresentação. Postura, olhar, voz, é muita coisa, né, gente? Eu acho que, meu Deus do céu, e agora, Thiago, o que eu faço? Aí eu vou te dar o desafio. Tá? É o desafio que eu quero que você faça. Eu não pedi para que você gravasse todo dia um vídeo. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um desses pontos. Observa o vídeo. Veja se você quer melhorar o quê? Thiago, eu quero melhorar o meu tom de voz. Eu acho que é muito baixo. Eu acho que ele não está adequado. Eu acho que eu sou muito monótono. Ou, Thiago, quando eu estou fazendo a apresentação, eu fico mexendo demais. Ou então, eu não sei onde colocar as mãos. Ou eu não estou me sentindo preparado para olhar. Escolhe um ponto. E você vai começar a treinar. Então, vamos imaginar. Você vai começar a fazer o vídeo hoje, né? Hoje é quinta-feira. Então, você vai fazer um vídeo sexta, sábado, todo dia, domingo, e vai só observar como é que está, por exemplo, o seu olhar, se você não está gostando do olhar. Ou como é que está o seu gesto. Comece a olhar um ponto por vez. Porque senão você vai ficar, desculpa a expressão, você vai ficar doido. Porque é muita coisa. Com o treino vai ficando natural. Hoje em dia, eu não fico, peraí, eu tenho que andar. Opa, peraí, eu tenho que andar para a esquerda. Não, peraí, pé direito. Olha pro... Se eu fizer isso, ficar toda hora utilizando de ferramentas de pensar para agir, então, eita, eu tenho que andar. Peraí, isso já está acontecendo hoje comigo de forma natural, mas é porque eu treino quase todo dia, todo numa aula. Já fazem 5 anos em que eu, todo dia, praticamente, eu dou alguma aula. Tá? Presencial, online, enfim. Isso vai me trazendo um pouco mais de segurança em alguns aspectos. Mas é natural. Se você não treinar, não vai te passar mais segurança. Então, você vai fazer a apresentação e vai ficar preocupado com esse monte de coisa. E aí não vai conseguir. Tá? Estou sendo bem sincero com você e sendo bem realista. Tá? Eu não estou querendo inventar algo que não aconteça. Olha só o que é interessante também. Quando eu treino, eu gero argumentos para me ajudar no momento em que der um branco. Eu tenho histórias para contar. Às vezes, eu tenho uma grande... Eu vou falar aqui um defeito que eu tenho. Eu tenho dificuldades em decorar textos no sentido de que tem muita gente que diz assim, olha, Fernando Pessoa fala isso, Clarice Lispector. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar, por exemplo, essas frases que estão prontas. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. E é porque eu não quero criar essas frases. Quando eu quero botar uma frase, eu coloco no slide. Isso é o Tiago. Eu conheço outra pessoa que ele sabe versículos da Bíblia e tal, porque é da cabeça dele. Mas assim, o que ele fez? Ele quis treinar para falar aquele tópico, aquele assunto, e aí ele começou a estudar todo dia. Repetição e leitura, repetição e leitura. Então, assim, você só vai aprender repetindo e treinando, tá?
Outra coisa também que vai te ajudar é você entender. Pega a apresentação que você vai fazer. Pega o texto. Lê ele de ponta a ponta e imagina como ele se fosse uma história. Porque às vezes vai te ajudar a entender. Por exemplo, na introdução, eu estou falando aqui sobre o quê? Imagina só que eu estou falando sobre relacionamento. E aí, nesse primeiro tópico, eu estou falando sobre relacionamento saudável. O que seria interessante? O que uma pessoa que tem um relacionamento saudável, o que ela gosta? Olha só, uma pessoa que todo dia está fazendo isso. Estou criando um contexto, porque vai que no momento que eu estou fazendo um vídeo, eu esqueci de algum argumento, eu não anotei, eu vou conseguir trazer mais artifícios para encaixar naquele momento que der um branco. Tá? Só que lembrando, isso não é do dia para a noite, tá certo? Isso não é do dia para a noite. Isso é de acordo com o treino. E para a gente finalizar a nossa noite, terminando os nossos 2 últimos minutos, coração. Tá? A emoção é muito importante. Você falar com emoção, falar com o coração, colocar entonação no texto, você traz o que é emoção, como se você estivesse falando aquilo, como se fosse algo que você goste de falar sobre aquele assunto. E as pessoas notam isso. Então, treine essa emoção. Se você está sendo uma pessoa gelada, só lá falando, olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tá tudo bem? Tá todo mundo animado aí, né? Eu tô demonstrando animação, né? Aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só como é que é. Eu não sou do tipo que faz, vamos lá, gente. Eu não sou desse tipo. Mas, pelo menos no tom de voz, a gente tenta passar animação na postura corporal. Isso é muito importante, tá? Falar sobre questão emocional. Beleza? Então, assim, para que a gente fique com atividade, para a gente terminar nosso último minuto, você vai pegar a apostila, tá? E vai fazer o roteiro. Cadê? O roteiro planejado, que fica na página 20 e... Cadê? Você vai fazer o roteiro na página 22, tá certo? E você vai fazer também, página 20 e 21, você vai fazer. E na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu peço desculpas pelo pequeno imprevisto, tá bom? É ao vivo, então acontecem esses detalhes. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou mandar um link pronto. Mariliane, manda um oi no meu WhatsApp. Eu mando o material para você. Tá? Quem não conseguiu, dá uma olhada no WhatsApp e a gente consegue. Eu trago todo o material para vocês. Eu trago todos os slides, tá? Esses slides que vocês viram e que vocês não viram, eu coloco à disposição. E até a nossa próxima aula. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado, boa noite e até a próxima, pessoal, na próxima quinta. Um abraço e estamos aqui junto. Até a próxima. Tchau, tchau.